Balboa. Não Roque Balboa, e sim Vasco Nunes de Balboa, um grande explorador espanhol muito importante na história do século XVI e o grande descobridor do Oceano Pacífico. Nesse vídeo você vai conhecer os altos e baixos desse personagem que eu sou apaixonado e, claro, como foi a sua maior descoberta. Bora estudar! Vasco Nunes de Balboa nasceu em 1475 numa cidade espanhola chamada Jerez de los Caballeros. Eu vou lembrar vocês, algo que vocês já sabem, que minha pronúncia em qualquer língua é horrível, tá? Vocês já sabem disso, mas é bom reforçar porque esse vídeo vai ser complicado falar algumas palavras que são com o sotaque correto. Então, se prepare. Balboa era filho de um hidalgo, uma espécie de nobre espanhol, só que ele sabia desde cedo que o seu sangue azul não traria a ele nenhuma riqueza, porque ele era o terceiro de 4 filhos, ou seja, ele era filho do meio. E para todo mundo que sabe o que é ser filho do meio, sabe que você não vai ter herança alguma. Então Balboa foi obrigado a trabalhar. E naquela época, quando ele era jovem e foi atrás do seu sustento, existia um tipo de empreendimento que estava sendo ali o principal foco de quem queria arrumar dinheiro: a exploração do Novo Mundo. Desde 1492, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, a mente dos espanhóis estava eufórica. A ideia, a perspectiva de encontrar riquezas, explorar o Novo Mundo, povoava a mente de cada pessoa desse país. Cristóvão Colombo aportou numa ilha apelidada de Hispaniola, depois vai ser chamada Ilha de São Domingos, território que hoje divide 2 países, tá? O Haiti e a República Dominicana. Colombo descobriu que depois dessas ilhas tinham outras ilhas, outras terras. Ou seja, a perspectiva, como eu falei, de riquezas era gigantesca e todo espanhol lutava, se matava para poder participar das expedições de exploração. Só que a Espanha estava feliz e preocupada, feliz com a possível riqueza e preocupada com a concorrência, principalmente a concorrência portuguesa. Os portugueses, que eram excelentes navegadores, já tinham iniciado a sua expansão marítima, porém com o plano de contornar a África e não ir para o oeste, ir para as terras que a Espanha tinha encontrado. Mas e o medo que Portugal pudesse ir para lá? A Espanha correu fazer alguns acordos com Portugal, sendo o mais famoso aquele que todo mundo conhece, de 1494, o Tratado de Tordesilhas. E aparentemente Portugal não tinha tanta preocupação de ir para esse território. O que a gente sabe que é meio mentira, porque em 1500, segundo as versões mais tradicionais, sem querer, o nosso querido Pedro Álvares Cabral chegou à América, chegou ao Brasil. Então falar que o português não estava preocupado não é uma verdade, mas realmente eles estavam mais preocupados em contornar a África e chegar às Índias. Então a América, que eles não sabem ainda, chamada América, a América seria um território inicialmente explorado pelos espanhóis. E no ano de 1500, Vasco Nunes de Balboa conseguiu entrar numa expedição que iria explorar o litoral do atual Panamá e Colômbia. Esse grupo iria explorar, desbravar e cartografar o território. E claro, quem participasse da expedição poderia saquear e obter riquezas incríveis. Foi o caso de Balboa. Ele ganhou um dinheirinho considerável nesses saques, nessa exploração, mas resolveu usar esse dinheiro para investir em terras, na própria ilha de Hispaniola. Ele virou um fazendeiro, tentou se dar bem nessa área, só que falhou miseravelmente. Deu tudo errado. Ele conseguiu perder todo o dinheiro que ele tinha saqueado e ficou com dívidas até o pescoço. E o pior, endividado e longe de casa. Mas em 1509 a sorte sorriu para Balboa. Nesse ano chegou à Hispaniola a expedição de Martins Fernandes de Enciso. Esse explorador espanhol tinha tentado criar um povoamento na Colômbia, atual Cartagena, só que o povoamento foi atacado por índios selvagens. Ele deixou um grupo ali nesse povoamento protegendo, inclusive ele deixou protegendo o famoso Francisco Pizarro, um grande personagem da história espanhola, responsável pela conquista dos Incas,
e foi até Hispaniola pedir ajuda, contratar pessoas para defender o povoamento. O nosso querido Vasco Nunes de Balboa não era um guerreiro, não era um grande combatente, então ele não seria escolhido. Mas mesmo assim ele entrou clandestinamente na expedição, dentro de um barril, para sair das ilhas e fugir das pessoas que cobravam e queriam o couro dele por tudo que ele estava devendo. Só que é claro, gente, em determinado momento o pessoal acabou descobrindo que Balboa estava no navio. E não sei se vocês sabem, mas entrar clandestinamente numa expedição tem uma pena apenas. A pena é a morte. Só que Balboa, muito bom de lábia, ele conseguiu evitar isso devido ao seu conhecimento sobre o território. Ele ajudaria a expedição chegar em Cartagena para salvar os seus defensores. E foi exatamente o que aconteceu. Balboa ajudou muito os espanhóis voltarem para Cartagena, salvaram alguns, incluindo Pizarro, e saíram dali enquanto o povoamento foi destruído pelos indígenas. Para a vontade do Enciso, a ideia era voltar ali e tentar criar outro povoamento no mesmo território. Só que a tripulação não era nem um pouco a favor disso. E Balboa, safado, percebendo que tinha essa desconexão entre Enciso, o capitão, e a tripulação, ele fez a voz da tripulação e convenceu Enciso a tentar criar um povoamento em outro lugar, mais ao norte no Panamá, que segundo ele seria um território pacífico e muito mais tranquilo. Enciso caiu nessa, eles foram para esse território acreditando nas ideias de Vasco Nunes de Balboa. Chegando lá, eles foram atacados por uma tribo indígena, a sorte que a habilidade militar do espanhol era superior, e eles conseguiram criar lá um dos povoamentos mais antigos da América, o povoamento de Santa Maria de la Antigua del Darién. E a partir desse povoamento, os espanhóis exploraram o território, conseguiram obter muitas e muitas riquezas. E é claro que a moral de Balboa cresceu muito, porque ele teria sido mais ou menos o responsável por essa investida. E ele começou a usar a sua moral frente ao povoamento, frente ao grupo, para dar um golpe em Enciso. Ele conseguiu se eleger alcaide desse povoamento, que é uma espécie de líder político, de juiz, e tirar Enciso do poder. Ou seja, ele fez um golpe. E não sei se vocês sabem, mas um golpe de um grande líder, arrancar um capitão do poder, é punível com pena de morte. Então coloca mais uma pena de morte no currículo de Balboa. O governador da região, toda a região chamava Veragua, conhecido com o nome Diego de Nicuessa, ele ficou sabendo desse golpe e foi lá investigar. O Vasco, sabendo da chegada do governador, preparou uma recepção antes que ele pudesse falar alguma coisa. Conseguiu prender Nicuessa e seus soldados, colocou todos eles num navio caindo aos pedaços e lançou em alto mar. O governador sumiu. E devido ao sumiço do governador, o nosso querido Balboa consegue assumir como cargo de governador, já que o governador aparentemente tinha sumido. Eu quero que você entenda que se passar para o governador ou matar um governador também é punível com pena de morte. Então o currículo do nosso querido Vasco só aumenta. E agora, ele como governador, ele consegue fazer um julgamento contra Enciso, botar Enciso na cadeia, que é o que ele queria, um julgamento falso, é claro, e ele consegue pedir para a Espanha recursos para iniciar uma nova expedição. Ele tinha ouvido a partir de relatos indígenas que existia o Mar do Sul, um território inexplorado que o espanhol não tinha ainda estado e que tinha muitas riquezas. Então ele pede à Espanha essa permissão. Só que a Espanha, um pouco preocupada em acreditar em boatos de índios, resolve não dar essa autorização. E se acha que isso, por acaso, impediu o Vasco de tentar. Mesmo sem autorização da Espanha, você sabe que isso também leva à pena de morte, porque você está indo contra uma ordem do governo espanhol. Vasco Nunes de Balboa pegou 200 soldados e partiu rumo ao Mar do Sul, tentando encontrar essa riqueza. A viagem foi caótica, como toda exploração era. Mata fechada, doenças, ataques indígenas. A tropa de Balboa sofreu muito e ficaram assim em busca desse território quase como loucos. Eles partiram em busca do Mar do Sul no dia 1º de setembro de 1513.
e pelos primeiros 24 dias, nenhum resultado. No dia 25 de setembro de 1513, os soldados não aguentavam mais essa exploração. Balboa acordou animado, falou: "Vamos, galera!" E ninguém queria entrar. Ele pegou um grupinho pequeno de pessoas mais corajosas, mais fiéis a ele, e partiu. Ao meio-dia desse mesmo dia, ele chegou ao Mar do Sul. Ele tinha chegado ao Pacífico, ele tinha conseguido atravessar o Panamá. E o acesso ao Pacífico daria acesso a povos e a riquezas que a Espanha nem imaginava. O nosso querido Balboa manda uma carta para a corte espanhola dizendo sobre a sua conquista, dizendo que o território é tranquilo, que o mar é muito tranquilo. É uma forma até de atrair novas explorações e atrair recursos para explorar. Tanto que nessa forma de falar que o mar é tranquilo, essa propaganda que tudo é lindo e maravilhoso, foi nesse momento que Balboa chamou esse mar, esse oceano, de Pacífico. Então estava finalmente batizado o Oceano Pacífico, que não é nem um pouco pacífico, como você bem sabe. Vasco Nunes ficou um bom tempo na região, explorou muito bem a região, obteve muitas riquezas, mas ele ficou tempo demais. Devido à sua ausência no povoado de Santa Maria, Enciso, o seu desafeto, conseguiu enviar acusações sobre Balboa para a corte espanhola, inclusive atrelando a ele o sumiço do governador, o Diego de Nicuessa. Balboa voltou para o povoamento com muito dinheiro, muito animado, enquanto o processo rolava. E o processo não é uma coisa rápida, tá? Chegam as acusações, a Espanha investiga, começa a analisar, pega o relato de outras pessoas. Em 1517, a Espanha então mandou o próprio Francisco Pizarro prender Balboa. As acusações eram verdadeiras. E aí somou-se ainda a ideia e a acusação que Balboa estava tentando criar um reino independente no sul. Balboa é preso e no dia 15 de janeiro de 1519 ele é sentenciado à morte por traição à coroa. Na verdade, ele já tinha algumas penas de morte já nas costas, mas ela será concretizada nesse dia. Foram necessários 2 golpes de espada para tirar a vida de Balboa, que jurou inocência até o fim. E como nós sabemos, infelizmente, grandes personagens da história não são valorizados no seu tempo, e só muito tempo depois. Mas sabe-se que a aventura de Balboa foi o que inspirou Fernão de Magalhães contornar a América e criar a primeira viagem de circunnavegação da história. Também foi o que possibilitou o espanhol dominar a civilização inca, possibilitou atingir as Índias por outro caminho, quebrando um pouco a força de Portugal, e assim como ter contato com os povos da Ásia. Então ele teve um papel fundamental na história, só que não é tão valorizado como merecia. Claro, se você for ao Panamá, você vai ver muitas homenagens a Balboa. Nomes de avenidas, parques, estátuas, o Porto Balboa, a moeda corrente é chamada Balboa. A maior honraria que você pode receber no Panamá é a medalha Vasco Nunes de Balboa. Além disso, uma das crateras da Lua foi batizada com o nome de Balboa. Bom, meus caros amigos, espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado de conhecer um pouquinho da história desse grande personagem histórico. Que você use como inspiração, não fazendo o que ele fez para obter o que ele queria, mas pela ideia de correr atrás dos seus sonhos, independente se são possíveis ou impossíveis. Se você realmente gostou desse vídeo, eu peço que você curta a página, curta o canal, compartilhe, se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. As curtidas é o que alimenta, é o que me inspira a criar novos vídeos sobre novos personagens históricos, novos eventos. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau!